Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre a recomendação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, número 129, de 15 de junho de 2022, que exorta os tribunais a, quando decidirem sobre licitações em projetos de infraestrutura inseridos no PPI, no Programa de Parceria de Investimentos, terem cautela visando a evitar o abuso do direito de demandar que possa comprometer esses projetos. Claramente, o objetivo central dessa recomendação do CNJ é evitar que se emita liminares que suspendam licitações de projetos que integrem o PPI do governo federal. Aparentemente, há o entendimento do CNJ que, como os projetos do PPI são projetos muito importantes para o país, é preciso evitar que liminares parem as licitações desses projetos. Bom, para falar sobre essa recomendação do CNJ, temos hoje um convidado muito especial, Fred Didier. Didier é livre docente em Direito Processual pela USP, doutor pela PUC São Paulo, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Didier, eu acho esse o título mais importante. Tá? Sem dúvida. E diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito. Na área de processo civil, é sem dúvida um dos teóricos mais brilhantes do país, tendo liderado o processo de criação do Código de Processo Civil em 2015, na condição de coordenador da Comissão de Juristas, criada pela Câmara dos Deputados em 2011. Além disso, Didier é um dos advogados mais respeitados do país, sendo sócio fundador do Didier, Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria. E Didier está sempre envolvido nos maiores litígios, nas maiores disputas jurídicas do país. Quando você ouve falar sobre um grande caso em disputa no judiciário, certamente Didier está envolvido. Né? Ele é conhecido como exímio estrategista de contencioso judicial, e por isso o envolvimento nesses grandes casos. Pelas experiências acumuladas e por tudo que já fez e escreveu sobre o tema, eu considero que Didier é o maior especialista do país na área de processo civil. E por isso eu queria ouvi-lo sobre a recomendação 129 do CNJ. E queria começar já indo direto ao ponto, fazendo a seguinte pergunta. Qual o fundamento jurídico dessas recomendações do CNJ, Didier? Sobre que tipo de tema o CNJ tem emitido recomendações, né, para a gente ter uma noção do que é que ele tem feito nessa área, que tipo de recomendação ele tem emitido dos últimos anos. É um prazer estar aqui, meu querido. Você que é meu veterano de faculdade, eu sou seu calouro, e a gente poder retomar a nossa conversa agora. Você, a maior autoridade do Brasil em reequilíbrio contratual, envolvendo contratos públicos, e eu aqui dando meus pitacos em processo nesse seu bate-papo. Para mim é uma honra. Não sei se você sabe, mas eu escrevi um livro sobre o CNJ. Fiquei aí 2 anos refletindo sobre o que estava acontecendo com o CNJ, que se transformou num órgão muito diferente do órgão que foi arquitetado na Emenda Constitucional 45. Quem pensou o CNJ e o colocou na Constituição, na Emenda 45, imaginava um órgão integrante do Poder Judiciário, como está na Constituição, com funções disciplinares, correcionais e de controle orçamentário. A lógica da época, e se vocês acompanharem os debates daquilo que veio se chamar de Pacto Republicano dos Três Poderes, a Emenda Constitucional 45 tem essa característica, né, os três poderes ali juntos para poder reorganizar o sistema de justiça no Brasil. Esse era o mote. Era o mote. O que aconteceu? Nesses, vamos falar aí, 20 anos, né, quase, de CNJ, vamos completar agora 31 de dezembro, o CNJ se transformou numa outra coisa. O CNJ, ele é hoje me permita a metáfora, num canal de infraestrutura, é uma metáfora, é uma alegoria. Não pense muito tecnicamente aqui, mas é uma alegoria. O CNJ é uma espécie de agência reguladora do sistema de justiça brasileiro, não apenas do sistema judiciário de justiça. Ele é do sistema de justiça, ou seja, do modo como se faz justiça nas suas diversas portas. O CNJ funciona como um observador, como um articulador, como um laboratório
como um laboratório de novidades, de inovação. Ele faz política pública. Ele faz política pública de gestão de problemas jurídicos. Então, é um órgão que se transformou numa coisa tão interessante, que despertou a mim a curiosidade de mergulhar nisso sob a minha perspectiva, a perspectiva do impacto disso no direito processual. E aí escrevi esse livro aqui, que é o Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual, Administração Judiciária, Boas Práticas e Competência Normativa. E por que eu estou contando essa história? Porque uma das coisas que mais me despertou no início assim, era entender o que era a recomendação do CNJ. Porque, veja, a gente conhece muito, quem advoga bastante para a empresa, lida muito frequentemente com recomendações do Ministério Público. O Ministério Público recomenda a torta e direito. Só que perceba que as recomendações do Ministério Público são recomendações que trabalham num modal deôntico de ameaça. Quer dizer, eu recomendo que não faça isso ou faça aquilo sob pena de. É sempre um sob pena de. Porque a recomendação do Ministério Público é como se fosse uma espécie de interpelação ou de notificação de que não está gostando do que você está fazendo e que vai tomar providências caso você não mude. E aí você fica com aquela coisa de recomendação, uma lógica ruim, né? Uma lógica da... Só que a recomendação da CAP na mão. Da CAP. No caso do CNJ, as recomendações elas funcionam exatamente num sentido oposto. Como eu disse, o CNJ cumpre um papel, exerce claramente a função de observador e estimulador de boas práticas. Boas práticas no judiciário. Compreendido a boa prática como qualquer tipo de procedimento ou de modo de fazer lícito, claro, que opera dentro de uma margem de atuação que o direito permite ao agente público e que melhore o resultado da atividade. O CNJ ele observa, portanto, e recomenda as boas práticas. Então, a recomendação do CNJ é basicamente um atestado do CNJ de que aqueles comportamentos ali recomendados são tidos pelo CNJ como bons, como adequados, como corretos. E ela cumpre um papel, e é curioso, Portugal, eu defendi isso nesse livro e, de um modo geral, as pessoas encamparam. Eu fui a primeira pessoa a dizer isso. O que eu vou dizer agora para você. E o pessoal, a partir daí, tem encampado essa ideia. As recomendações do CNJ têm natureza de soft law. O que, para um teórico do direito, pode soar um pouco estranho, porque soft law vindo do Estado é uma coisa estranha. Mas é um soft... O Brasil tem dessas coisas. É um soft law com alta carga de persuasão, né? Ele é persuasivo. Ele é um soft law com alta carga de persuasividade, porque ele vem de um órgão que é responsável pela gestão do judiciário brasileiro, um órgão composto, tem uma composição plural interessante, e, ao fazer isso, ele recomenda, sob pena de nada, que determinados comportamentos sejam tomados. Portanto, tem uma força persuasiva prescritiva muito interessante, mas não é hard law, porque o seu descumprimento não gera nenhum tipo de consequência. Agora, tem aí um ponto que é interessante, a gente defende no livro isso, eu e o Leandro, que escrevemos nesse livro, que a recomendação tem alguns efeitos práticos importantes, que é o seguinte: caso o juiz não queira seguir a recomendação, ele vai ter que fundamentar. Então, surge um ônus de fundamentação para superar esse quebra-mola. Isso faz com que o advogado, por exemplo, ele tenha a recomendação como um ponto de partida importante, como um argumento importante a ser utilizado para que o juiz seguir. E se o juiz não seguir, ele pode recorrer para dizer o seguinte: olha, esse comportamento que o juiz adotou não é bom, não é correto, tem que ser revisto. Tanto que o CNJ recomendou outra coisa.
Então, tem um caráter, uma força argumentativa interessante. E tem um outro ponto também, que é para o juiz que segue a recomendação, ele tem uma espécie de autorização para fazer aquilo. Ele não vai poder, dificilmente ele vai ser processado disciplinarmente, punido disciplinarmente, porque ele está fazendo exatamente aquilo que o órgão regulador do Judiciário brasileiro recomendou fazer. E aí, se você for para o painel das recomendações, e há quase 200 recomendações do CNJ, você percebe que o CNJ ele tem feito com a recomendação, ele tem usado a recomendação para fazer, como é que eu posso dizer, acelerar a tomada de determinadas condutas pelos juízes sem precisar mudar a lei. Porque se vira a lei, aí é hard law, o juiz tem que fazer. O CNJ ele se antecipa, compreende que determinadas interpretações ou procedimentos ou modos de fazer são melhores, são mais recomendáveis, se antecipa e vai preenchendo esse espaço da lei licitamente, no meu modo de ver, licitamente. Você vai se lembrar, eu não sei se você percebeu isso no início da pandemia, logo no início, assim, março de 2020, o CNJ edita uma recomendação para que os juízes não mandassem para a prisão devedores de alimentos naquele momento. Perceba que a lei não fala disso, evidentemente não fala disso, mas a lei era uma... E o CNJ não podia simplesmente dizer não pode mandar para a prisão. Mas o CNJ constrói uma argumentação para mostrar para o juiz que naquele momento é bom fazer isso, pondere, e se você fizer, você vai ter uma certa tranquilidade de fazer isso, no sentido de que tem o papel do soft law, né? Tem um documento normativo, prescritivo, vindo de uma autoridade com um ethos interessante e respeitado, que avaliza essa sua conduta. E aí você vai ter recomendação sobre tudo, mas a maior parte das recomendações do CNJ, e por isso que eu resolvi mergulhar nesse assunto, é em matéria processual. Porque a maior parte das recomendações são diretrizes de comportamentos processuais dos juízes. E para entender essa recomendação específica, essa 129, é preciso, portanto, partir desse pressuposto histórico que eu estou falando aqui para vocês, é fundamental. Sem isso, você não consegue compreender esse movimento. Compreender que isso veio do mandato do ministro Luiz Fux. É muito importante ter esse dado, porque cada presidente do CNJ coloca no seu mandato uma marca. Qualquer sociólogo das instituições brasileiras que fizer essa abordagem vai perceber isso muito claramente. Então, você vai pegar o mandato de Gilmar Mendes, quando ele foi presidente do CNJ, foi marcado por uma preocupação com as prisões. O mandato de Lewandowski foi marcado com uma perspectiva mais corporativa do judiciário. O mandato de Fux é um mandato muito preocupado com tecnologia e relações econômicas, o impacto, a relação de direito à economia, que é o que ele está estudando nos últimos tempos, tem livros publicados sobre o assunto. Então, é muito, muito adequado. A ministra Rosa Weber, no mandato da ministra Rosa Weber, não sairia uma recomendação como essa, mas do ministro Fux sairia porque está adequado ao que ele desejava colocar, tanto que foi o presidente em cujo mandato saíram os principais atos normativos do CNJ sobre inovação, sobre tecnologia, tudo veio nesse período dele. E o terceiro ponto, que é fundamental para poder entender essa recomendação, como pano de fundo, né, para iluminar a nossa compreensão, é que hoje um dos principais problemas do judiciário brasileiro é a litigância predatória, a litigância abusiva, ou a shame litigation, chame como você quiser. E o CNJ está muito empenhado nisso, muito empenhado nisso. O CNJ tem recomendação sobre litigância predatória, e essa é mais uma. Então, o CNJ, portanto, esses três afluentes aí, a transformação do CNJ como órgão e o papel das recomendações, o mandato do ministro Fux e
a preocupação específica desse momento da história de combater a litigância temerária, abusiva, desembocaram nesse outro exemplo, que é a recomendação 129, que pode assustar, que pode impressionar assim, um pouco quem não conhece esse background assim, histórico, e pode pensar assim, mas por que só para os projetos do Plano de Investimentos de Parcerias, o PPI? Por que só para esses? Por que não uma coisa geral? Muito provavelmente, isso tem uma dimensão sociológica. Quer dizer, naquele momento, houve um tipo de movimento específico para esse tipo de assunto. Não houve um movimento geral, teórico, vamos pensar no sistema, não. Houve uma preocupação naquele momento histórico e dá para investigar por quê. Porque aquilo ali... Isso eu tenho suspeitas de por que foi. Né? Seguramente tem. Tarcísio, como ministro da Infraestrutura, eu acho que teve um papel nisso. Né? Eu não tenho dúvida. Então, essa facciosidade decorre de uma circunstância histórica. Mas o pano de fundo disso, e eu acho que a gente pode fazer isso tranquilamente, é ver essa recomendação como uma diretriz geral que sirva para qualquer caso semelhante àquele. A lógica se estamos falando de infraestrutura, projeto de infraestrutura pública, vamos tentar, juízes, vamos olhar esses pedidos liminares com atenção. Não fiquem dando liminar assim, o prejuízo para o país é muito grande. Então, é uma forma de, sem mudar a lei, apresentar caminhos que, como é que eu posso dizer? Caminhos que possam iluminar a decisão judicial. E, evidentemente, até porque seria estranho se não fosse assim, os anexos da recomendação, com esses protocolos, com esse guia que foi feito ali, claro que vai ter inconsistência, né? Não é o CNJ um órgão que vai editar aquele guia, é um ponto de partida. E que cabe a gente agora, da doutrina, dos operadores, estimular o CNJ a aperfeiçoar. E olha, Portugal, o CNJ me chamou para... Eu já fiz várias coisas para o CNJ. Eu sou da Rede Nacional de Cooperação Judiciária desde 2020. Já fui de grupo de trabalho de processo coletivo, ajudei a redigir a recomendação 76, que é uma recomendação sobre processo coletivo. Hoje sou do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. E o que é que eu posso lhe atestar? O CNJ é um órgão completamente aberto a receber os influxos da inteligência brasileira para aprimorar esses comportamentos. Então, vamos melhorar esse protocolo aí, vamos fazer uma recomendação genérica, não só para esse caso. Isso tudo o CNJ vai acolher, sobretudo no mandato do ministro Luiz Roberto Barroso, com muita tranquilidade. Fred, assim, cara, iluminou o tema, assim, a analogia com as agências reguladoras e com a tentativa de estimular, né, de direcionar para a aplicação e para o desenvolvimento de boas práticas, de melhores práticas, né, em determinada atividade, isso acho que explica muito, né? E as agências reguladoras, de fato, têm esse papel que é exercido em diversos momentos, mas particularmente, por exemplo, né, na elaboração de editais e contratos de concessão, que aí ela tem um espaço enorme, né, para colocar nos contratos regras que não estão previstas na lei, não faz sentido, às vezes, nem você mudar a lei, né? Não precisa, né? Pois é, que encorajam boas práticas, né? Realmente é muito, muito interessante o que você falou. Você percebeu, e acho que você meio que respondeu isso, que eu tenho uma certa crítica à qualidade do anexo, né, dessa recomendação. Eu acho que faz sentido tentar proteger, né, projetos de infraestrutura de abusos de direito, de liminares levianas, mas eu acho que precisava bem mais do que o que está lá no anexo dessa recomendação como critério para isso.
Mas isso vamos falar outro dia, vamos falar com calma outro dia, porque eu quero lhe ouvir mais sobre essa recomendação. Lá na recomendação, ela diz expressamente que o objetivo é evitar abuso do direito de litigar, né? De uma perspectiva, você mencionou isso, você mencionou que o CNJ tem se preocupado muito com isso, né? Você é possível, assim, de uma perspectiva mais teórica, saber qual é exatamente a linha divisória, né, os parâmetros, né, para se traçar uma linha entre o que é abuso de direito de litigar e o que é mero exercício de direito de litigar? Porque me parece uma coisa que não é fácil de distinguir, né? Você tem que olhar muito a circunstância do caso concreto. Mas eu queria lhe ouvir se tem já parâmetros teóricos consolidados, se o próprio CNJ já atuou nessa direção. Veja, esse é o tema. Esse tema passa pelo velho problema do que significa abuso, né? Todo abuso de direito, e aí é todo ele nunca pode ser pensado, estudado a partir de um pensamento conceitual. Porque é impossível você conceituar, portanto, algo rígido, o que é abuso. O abuso, a prática do abuso, ou a pragmática do abuso, é uma pragmática com pensamento tipológico. Então, você pensar num tipo. Será um conjunto de características possíveis, um conjunto de comportamentos que podem indicar abuso, e aí você vai por uma análise de preponderância, caso a caso, combinando características para que o abuso possa ou não se verificar. Então, isso é muito importante, perceber que não dá para a gente definir que abuso é só isso ou só aquilo. Então, a gente vai poder fazer um inventário, à medida em que a experiência vai nos alimentando, de comportamentos que se revelam como abusivos, sabendo sempre que o abuso é algo que só se prova a partir de um conjunto de indícios, nunca a partir de um indício só. Então, o abuso é sempre revelado a partir de uma imagem que se forma a partir de um conjunto de indícios. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada indício é uma peça e forma a imagem do abuso a partir da composição dessas peças. E o que eu posso dizer é o seguinte: você tem algumas diretrizes, né, que a experiência mundial e a brasileira vão apontando para caracterizar o abuso. Associações de fachada, associações sem representatividade, propondo ação, ações propostas por pessoas que não deram procuração, com pessoas que já morreram, ações, isso acontece bastante na litigância predatória, contra banco, contra o Estado, contra a Previdência, isso tem acontecido bastante. Escolha indevida de local para demandar. Os casos muito emblemáticos do escritor Cuenca, não sei se é JP Cuenca, que é um escritor que fez uma postagem crítica à Igreja Universal do Reino de Deus, e aí houve um movimento nacional dos pastores da Igreja Universal de Deus que fizeram com que fiéis entrassem com ação de indenização contra Cuenca nas comarcas mais longínquas do país, em ação de juizados, com a mesma petição, só que o cara tem que ficar viajando no Brasil e participar presencialmente dessas audiências. Isso aconteceu com a repórter Elvira Lobato, da Folha de São Paulo. Isso acontece muito no âmbito do direito da concorrência, aquilo que inclusive o CAD já até enfrentou, que os americanos chamam de shame litigation, né? Uma forma de você se valer do judiciário para poder prejudicar o seu concorrente. Então, você tem caminhos que vão sendo apontados, mas ainda nós não temos ainda um inventário completo, assim, perfeito, do que sejam condutas abusivas. Você tem digamos assim, esses comportamentos típicos que têm revelado um exercício abusivo do direito de demandar. Fred, acho que caiu. Quando você falou comportamentos típicos, eu acho que a gente caiu. Foi? Então,
A gente não tem um inventário, como eu estava dizendo, não tem um inventário 100% definido, mas a gente tem vários comportamentos típicos que vêm se revelando como comportamentos abusivos. Eles vão formando esse mosaico de peças que ajudam a iluminar a conduta abusiva. O STJ agora está para decidir, nesse momento, está para decidir em recurso repetitivo para fixar as primeiras diretrizes de litigância predatória no país, inclusive com manifestação dos bancos. A OAB está entrando nisso, a doutrina está muito forte nisso, tem muita gente escrevendo sobre o assunto, o pessoal do processo está escrevendo bastante. No meu livro sobre justiça multiportas, que eu publiquei esse ano, tem uma parte só sobre litigância predatória, porque realmente é um tema que tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado. A gente até menciona a recomendação 139 aqui, ou 129 aqui no livro. Tá. Bom, o tempo da gente está acabando, eu vou lhe fazer uma última pergunta e depois a gente passar para o encerramento. Essa recomendação do CNJ tenta evitar, entre outras coisas, né, que estão lá ditas, ela tenta evitar a emissão de liminares sem a ouvida da administração pública, né? Claramente a preocupação é com aquelas situações em que alguém entra com uma ação para tentar, geralmente uma ação cautelar, uma mandado de segurança, para tentar parar uma licitação, né? E o juiz dá a liminar sem ouvida do representante da administração pública. A recomendação ela diz que o juiz deveria sempre, né, ouvir a administração pública. Assim, liminares sem ouvida da parte contrária deveriam ser emitidas apenas se houver situações urgentes, né, que possam levar ao perecimento do direito. Não é isso? Confirme para mim, porque eu sei que você entende disso muito mais do que eu. Então, assim, nesse contexto, será que faz algum sentido uma recomendação do CNJ estimular o juiz a não emitir liminar sem ouvida da parte contrária, considerando que, se houver a possibilidade de perecimento do direito, o juiz tem que emitir a liminar sem ouvir a parte contrária. Se não der tempo de haver ouvida da parte contrária, né, ele tem que dar a liminar sem ouvir a parte contrária, parar a licitação e depois ouve a parte contrária e qualquer coisa revoga a liminar, né? Você acha que faz sentido a recomendação falar isso? Me pareceu uma coisa, na minha leitura, me pareceu uma coisa inadequada. Vamos lá. Veja, as chamadas tutelas provisórias, né, que são as decisões proferidas sem a exaustão dos elementos de cognição, elas foram bastante reformuladas pelo Código de 2015. Hoje você pode dar uma liminar, que é uma tutela provisória dada sem ouvida do réu. É importante deixar sempre claro. Liminar significa tutela provisória dada sem ouvida do réu. As liminares elas podem ser dadas em situações de urgência, mas que não necessariamente é perecimento de direito. Quando houver probabilidade ou um risco de dano, um perigo de dano, um perigo de ilícito. Aliado a uma probabilidade do que o cara está dizendo, você pode dar uma liminar. Mas também pode haver liminar, em duas hipóteses, sem haver perigo. Nos casos daquilo que se chama de tutela provisória de evidência, artigo 311 do Código de Processo Civil, que no parágrafo único prevê 2 casos em que a tutela provisória de evidência, portanto, sem perigo, ela possa ser dada liminarmente. É excepcional, mas o Supremo, inclusive, já disse que isso é constitucional. Teve um adin contra isso, já julgou, e é mesmo, porque ao longo da história nós sempre tivemos exemplos de tutela liminar de evidência. É um esclarecimento. Aí vem um segundo esclarecimento. Existe uma lei, que é a Lei 8437 de 1992, 8437 de 92, que é uma lei que veio de uma medida provisória editada por Collor, na época do Plano Collor. Porque o Plano Collor veio, o dinheiro bloqueado, a galera ia para a justiça para pedir levantamento de dinheiro liminar, e não podia fazer isso, ia acabar com o plano. Então ele editou uma medida provisória para proibir esse tipo de levantamento, e isso acabou virou uma lei, essa lei 8437/92. Nessa lei,
se diz lá que nas ações civis públicas propostas contra o Estado, não se dê liminar sem antes ouvir em 72 horas o Estado. Então, existe já essa técnica de, nas ações coletivas propostas contra o Estado, você não dá liminar sem ouvir o Estado antes, no prazo de 72 horas. O que é que eu entendo que o CNJ fez aí? E eu não participei dessa recomendação, portanto, eu estou examinando tecnicamente. O CNJ pegou essa técnica, que é uma técnica antiga, que é não dar liminares contra o poder público sem ouvido antes. No caso da lei de 92, 72 horas, é um prazo bem curto. E recomendou que, para qualquer tipo de ação, e não apenas para ações coletivas, que envolvam infraestrutura, se adote essa técnica. Então, é pegar uma técnica conhecida e entender que essa técnica, para esse contexto da infraestrutura, pode ser uma técnica adequada. E aí recomenda. É como se você lembre daquilo ali. Então, eu acho que esse é o plano de fundo. Tá. Fred, eu queria já lhe agradecer a você ter aceito o convite para conversar comigo sobre isso. Acho que vai esclarecer, vai deixar muito claro para os nossos ouvintes o lugar, né, dessa recomendação dentro do mundo de infraestrutura a partir da sua análise do lugar dela, né, dentro do mundo processual. Porque aqui o desafio é juntar esses dois mundos, que são mundos muito, muito diferentes, mas que, né, quando ocorre o litígio, eles necessariamente vão se cruzar. Queria passar a palavra para você para considerações finais, para a gente encerrar. Agradecer, eu adoro falar sobre isso. Eu sempre, desde o início da minha vida intelectual, eu sempre estudei o processo a partir dos problemas do direito material. Então, eu sempre me interesso pelo direito material para pensar o processo a partir dele. Seja o direito público, seja o direito privado. Eu sempre gosto de estar próximo de quem pensa o direito material. Eu sempre quero estar antenado com isso. Então, conversas como essa me enriquecem bastante. Depois me mande o link aí, se estiver no YouTube, para eu poder compartilhar, inclusive colocar no meu canal do YouTube também. Vou sim. E aqui está o livro, para quem não conhece: Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual, Administração Judiciária, Boas Práticas e Competência Normativa. Esse eu conhecia. Eu não tenho ainda o Multiportas? Multiportas, né? Esse aqui, Michel, é um livro que eu tenho muito orgulho, viu? Muito orgulho. Tem uma parte inteira sobre que a gente chama de portas de regulação, com portas de justiça bem importantes, tanto as públicas quanto as de autorregulação. Uma parte grande sobre consensualidade de direito público. Tá bem legal. Nosso amigo Jordão está bem citado aqui nesse livro. Fred, muito obrigado. Se você, ouvinte, gostou, por favor, dê um like no nosso vídeo, inscreva-se no canal e voltaremos em breve tratando de outros temas importantes para os setores de infraestrutura.